1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim,
pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Romanos. Capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa! Tornou-se como viúva a que era grande entre as nações. A que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão.
Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua maldade diante de ti, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus suspiros são muitos,
e o meu coração está desfalecido. Salmos. Salmos, capítulo 32. Masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje?